Está no ar. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quinta-feira, até 1h da tarde. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também com perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número do WhatsApp, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01 agora. Quinta-feira você conhece o nosso espaço por aqui, no ar, o Gente do MPD que Fala, sempre nossa parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje, que vão analisar e debater os temas por aqui propostos. Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador de contas perante o Tribunal de Contas da União. Dr. Júlio, sempre em Brasília, conversando com a gente. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Mauro. Bom dia, boa tarde a todos os ouvintes e aos participantes desse programa. Uma honra, mais uma vez, estar aqui com vocês. Obrigado pela presença, procurador Júlio. Também com a gente, doutora Roberta Bock, professora, neuroeducadora, supervisora de ensino do Estado de São Paulo. Tudo bem, doutora Roberta? Bem-vinda mais uma vez. Obrigado por colaborar sempre com a gente. Boa tarde, Mauro. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando e aos que estão aqui hoje comentando todos os assuntos conosco. Muito obrigada. Também com a gente o advogado empresarial, doutor Roberto de Silo. Obrigado, doutor Roberto, de novo, pela presença com a gente. Tudo bem? Como estão as coisas? Boa tarde, está tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui e responder as perguntas que vierem para mim. E o doutor Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a nossa apoiadora desse Gente do MPD que Fala. Tudo bem, doutor Gouveia? Bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. Sempre um prazer estar aqui, principalmente muito bem acompanhado, como hoje, e normalmente todos os programas. É um prazer. 12:03, pessoal. Vamos ao nosso primeiro assunto de hoje. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, leu ontem o requerimento para a criação da CPI que busca investigar a atuação do MST. A iniciativa ocorre em meio às ações do movimento nas últimas semanas e a crescente pressão da bancada ruralista. Arthur Lira também leu o requerimento de outras duas comissões, da Americanas e da manipulação de resultados em partidas de futebol. Um dos mais cotados para assumir a relatoria da CPI do MST é o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, enquanto a presidência ficaria com o deputado tenente-coronel Zucco, autor do requerimento que pediu a instalação da comissão. Eu começo com o doutor Júlio, para a gente repercutir este tema. Doutor Júlio, dois aspectos, né, em relação à questão da CPI do MST. Na verdade, a leitura isso dá apenas a criação da CPI. Por enquanto não há instalação, é preciso ainda o próximo passo, a apresentação de todos os componentes, do colegiado, enfim, toda a formação da CPI. Mas dois pontos. O governo federal atrasado no anúncio da retomada das políticas de reforma agrária. Então, quais seriam as implicações da criação da CPI para os planos do governo nesse sentido? E também o fato do ex-ministro Ricardo Salles, que já foi denunciado aí por vários supostos crimes, entre eles de obstrução de investigação ambiental. Ele cotado para fazer a relatoria desse trabalho na CPI. Bom, Mauro, esse aí é um assunto delicado por natureza, mas necessário que seja debatido mesmo, né? As invasões do MST causam muita polêmica, muita controvérsia na sociedade. Veja que recentemente eles invadiram uma área de pesquisa da Embrapa e que, hipótese alguma, poderia ser considerado algo improdutivo, algo ocioso, né? E com destruição, muitas vezes, de pesquisas que estão sendo conduzidas há muitos anos. Então, é algo que gera um incômodo muito grande, especialmente no setor do agro,
né? Todo fazendeiro, né, todo mundo que tem alguma coisa no agronegócio tem uma preocupação que sua propriedade possa ser invadida, que prejuízos possam ser causados. Eu acho que essa retórica da reforma agrária, eu vejo ela como ultrapassada, sinceramente. Eu acho que são discussões que a gente tinha na década de 60, de 70. O modelo do agro hoje é muito tecnológico, não é mais aquele modelo de pequenas propriedades, quase de subsistência, embora haja um espaço para a agricultura familiar. A maneira como as discussões são feitas, as propriedades que são invadidas, me parece que não é um caminho para modernizar, aumentar a produção de alimentos, reduzir desigualdade social. Acho que é mais uma bandeira política que se tenta manter o tempo todo alçada, né, para mobilizar massas em torno de uma discussão de como deve ser a sociedade. Não acho que... Veja que a época que houve maior desapropriação de terras e destinação para pequenas propriedades, para a reforma agrária, foi no antigo governo FHC, né? Nenhum outro governo conseguiu atingir aquela quantidade de terras desapropriadas, o que mostra que, na verdade, esse tema está ficando realmente ultrapassado. Vejo com preocupação que integrantes do movimento passem a assumir cargos importantes no governo, no INCRA, que é quem vai dizer, por exemplo, que propriedade é produtiva ou não. Então, vejo um conflito de interesses inerente, né? Que se alguém do movimento assume uma posição governamental para dizer que uma propriedade é improdutiva e, portanto, politicamente legitimada para ser invadida, você tem um grave conflito de interesse nisso. E acho que é isso que mobiliza o Congresso agora para ter ter uma bancada ruralista forte, fazer uma CPI do funcionamento do MST e da atuação do MST. Acho que para o governo é uma fonte de desgaste, sem dúvida. E vejo com certa preocupação que justamente o ex-ministro Ricardo Salles esteja cotado para presidente dessa CPI. Evidentemente, é um parlamentar com a legitimidade dos seus votos, mas que tem um histórico aí de conflito ideológico muito explícito, né? Tanto com a questão do meio ambiente, quanto com a questão do agro, com o MST especificamente. Seria interessante que um parlamentar com perfil mais neutro pudesse conduzir os trabalhos, né? O deputado Ricardo Salles poderia compor a comissão, evidentemente, com suas bandeiras, com seu discurso, com sua retórica, mas seria interessante se um deputado com perfil mais neutro, né, que daria mais isenção e, portanto, mais legitimidade para os resultados da CPI. Doutor Tcilo, o seu entendimento sobre esse tema, pegando um gancho aqui no raciocínio do doutor Júlio, do procurador Júlio, em relação à bandeira, né, da reforma agrária, na visão do doutor Júlio, ultrapassada. Nesse sentido, quais seriam os caminhos? Se a gente tem uma bandeira ultrapassada, com todo o agronegócio tecnológico que temos aí, que temos visto. O que concordo com o Dr. Júlio colocou de uma forma bastante interessante vários desses pontos preliminares. Eu acredito que existe aí uma espécie de vendetta, vingança. Tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa polarização. Então, eu concordo com ele plenamente. Eu acho que a discussão precisa ser feita com relação à participação de um movimento, que é um movimento que já existe há algumas décadas. Agora, nada justifica destruição de pesquisas, nada justifica uma atuação que seja à margem da lei. Como, do outro lado, também não faz sentido ter alguém que vai relatar uma CPI, uma CPMI, que seja de interesse público e que está ali no holofote, que está levantando eventualmente uma bandeira, que é uma bandeira de o agronegócio é só o que importa e a questão agrária não importa. Mas, respondendo a sua pergunta sobre a bandeira da reforma agrária, eu acho que existem questões que ainda não estão resolvidas nesse tema.
com relação a esse tema de reforma agrária. Eu acho que sim, existe aí um pensamento ainda da década de 60, né? Então, assim, eu acho que a discussão histórica sempre é importante. Agora, é realmente o que é relevante neste momento da nossa história em 2023? Será que esse protagonismo que está sendo dado, como bem colocou o Dr. Júlio, a pessoas que estão relacionadas com esse movimento, será que eles deveriam estar no governo ou eles deveriam ter uma posição como stakeholders, serem ouvidos para as questões de redistribuição agrária, de distribuição agrária, de títulos, de regularização de títulos, né, que já ocorreu em vários, né, a regularização já ocorreu em vários governos. Então, acho que tem toda uma questão que é a atualização da importância de um movimento que tenha a sua legitimidade originalmente. O que não dá para fazer é permitir realmente invasão, né, de áreas que são áreas ou públicas ou privadas. Agora, por outro lado, também não adianta polarizar e colocar na relatoria alguém que está ali para eventualmente, não estou dizendo que seja o caso, mas eventualmente levantar mais uma cortina de fumaça com relação ao que aconteceu em 8 de janeiro deste ano. Doutora Roberta Bock, seu olhar sobre esse nosso tema. Então, a questão precisa ser, sim, investigada, a CPI oportuna, porém, me preocupa muito a presidência da CPI, a tendência à polarização, e o que eu fico preocupada também é a questão de uma CPI virar vitrine, virar fotos, virar filmagens nas redes sociais e as pessoas ficarem mais preocupadas com discursos bonitos para likes, sabe? A CPI vira um palco para que as pessoas façam discursos e sejam multiplicadas pelas redes. E, nesse sentido, ela acaba meio que atrapalhando outra CPI que talvez tenha um peso maior, que vai investigar o que aconteceu em 8 de janeiro. Então, eu vejo com preocupação essa situação, não sei se seria esse o momento adequado, se essas CPIs outras estão aparecendo para meio que jogar fumaça numa outra maior, entendeu? É meio que me cheira um pouco algo de oportunismo, sabe? Eu tenho preocupação com esse viés da CPI. Doutor Gouveia, o seu entendimento sobre esse tema, nesse aspecto, né? A gente viu tudo acontecer no mesmo momento, né? Nesse instante em que se fala da CPI do MST, chegar a CPI da Americanas, dos resultados das partidas de futebol, da manipulação, ou seja, tudo isso podendo, de fato, virar uma cortina de fumaça em relação aos atos de 8 de setembro, muita CPI funcionando ao mesmo tempo. Infelizmente, Mauro, eu entendo que esse seja o principal motivador, de fato, de criação disseminada de várias CPIs. O papel da CPI ele é extremamente importante, não tem como você tirar a função dele de investigar um determinado aspecto, um determinado fato ou série de fatos, ao mesmo tempo que ele tem um caráter político. Então, infelizmente, não tem como se dissociar isso. Mas no caso do MST, é fundamental se verificar, porque existe ainda essa dúvida no ar sobre a ligação com um determinado partido político e sendo um braço que, obviamente, tem uma função dentro da política, seja do partido ou não, até a ser verificada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a insegurança jurídica, como o Roberto muito bem trouxe, das invasões. Isso não pode continuar e ficar totalmente impune. Quer dizer, então, é possível se fazer isso ou não? Tem que ser apurado. Tirar o aspecto ideológico e político da discussão eu acho difícil, considerando que a gente tem os diversos atores lá no Congresso que vão acabar levando para esse lado. Mas a CPI ou CPMI, elas são importantes, elas têm o seu papel, elas têm que ter o tempo correto e a atenção devida para que os assuntos sejam apurados, como é ali o papel e a função do parlamento nesse caso. O meu medo é esse que você trouxe aqui nesse ponto, que é o excesso de CPIs na mesma hora. Isso sim é uma cortina de fumaça para desviar a atenção.
12h15, você está no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, sempre por aqui nesse espaço, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Estamos ao vivo, Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, a TV da internet, nossa OTV e também as redes sociais. Próximo tema por aqui, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deve votar na terça-feira da semana que vem, depois do feriado, uma PEC que anistia partidos políticos de qualquer tipo de falha nas prestações de contas anuais e eleitorais até a data da promulgação da regra. A proposta também prevê o fim das sanções impostas às legendas que não destinaram valores mínimos para candidaturas femininas e raciais nas eleições. O perdão já estava fixado até as eleições de 2018 e agora pode ser ampliado. A votação estava prevista para terça-feira, agora, dia 24, né? E foi transferida para ontem. E esse novo adiamento, por falta de quórum, empurrou a discussão para a semana que vem. Doutor Roberto, eu começo a discussão, a repercussão desse tema com você, no sentido do seguinte, enfim, tudo isso era para ter acontecido já essa semana, houve obstrução, né, lá na CCJ, por conta de partidos ali que não queriam que a discussão ocorresse naquele momento. O procurador Roberto Liviano escreveu um artigo a respeito desse tema no site Poder 360, ele diz o seguinte: é como se num passe de mágica não houvesse mais o dever de obediência à Constituição e à lei. Seu entendimento sobre todos esses aspectos? Eu concordo com o Roberto, essa questão de banalizar, então, prorrogações, banalizar anistias, que é o que se faz muitas vezes com, por exemplo, tributos, né? Então, volta e meia, né, algumas pessoas, vou chamar de maus empresários, pode ser, preferem não pagar os tributos esperando que venha aí um programa de anistia, um refis qualquer, alguma coisa assim. Então, assim, essa cultura precisa mudar. Eu acho que tem que ser em regime excepcionalíssimo, né, qualquer perdão, qualquer anistia. E nesse caso, sinceramente, a gente está num movimento que é um movimento irreversível de inclusão social, de mudança dessa representatividade falha que a gente tem na política, inclusive por mulheres. Por exemplo, a gente precisa ter mais mulheres no Congresso, né, no Executivo também. Então, anistiar, nesse momento, eu acho que não só é inconveniente, como é errado conceitualmente. Tá? Então, eu acho que não atende o melhor interesse público, que eu acho, inclusive, que não foi muito bem medido por enquanto. Então, adiar a discussão, eu acho bom. Como ceder a anistia, acho péssimo. Tá? Então, acho que eu colocaria dessa forma. Doutor Júlio, e sempre acontecendo essas coisas no sentido de buscar perdão, de buscar anistia em momentos políticos conturbados, né? Para que isso entre ali no meio e que possa ser resolvido sem que as pessoas percebam, né? Mas estamos atentos. Mauro, olha, eu concordo com o Liviano, eu acho essa proposta vergonhosa, né? Ela só confirma aquilo que nós todos já sabemos, que nós somos o país da impunidade. Do país que você pode descumprir a lei e depois pleitear um perdão, deixa para lá, quem sabe no futuro a gente cumpra a norma. Já teve uma anistia em 2018. E agora a gente vem, 5 anos depois, com uma outra anistia. Mal começa uma legislatura, né, que os parlamentares, muitos foram eleitos graças às violações da legislação eleitoral, porque não destinaram recursos às mulheres, não destinaram recursos à população negra. E aí, não, vamos perdoar tudo, deixa tudo para lá, não vai ter sanção, não vai ter punição. O que vai acontecer na próxima eleição? Exatamente tudo de novo, ninguém vai respeitar regra nenhuma, porque a próxima legislatura vai entrar com esse viés, vamos fazer uma nova anistia. E assim as regras são apenas para inglês ver, né? Para bobo ver, para bobo acreditar. Eu acho que essa inclusão das mulheres e da população negra na política é fundamental. Eu acho que isso sim é uma agenda da hora, isso sim pode transformar a sociedade brasileira. E acho que mais importante do que ter cota de candidatura, tinha que ter cota de vaga eleita, porque aí não tem fraude. Se metade do parlamento for constituído por mulheres,
Se metade das vagas da Câmara dos Deputados estiver reservado para as mulheres, estiver reservada, não tem como fazer essa manipulação de que eu ponho a candidatura feminina, mas não dou dinheiro para ela, então eu finjo que as mulheres estão participando da política. Não, ter realmente mulher participando das discussões, das elaborações de lei no país, na Câmara, no Senado, e a cota racial da mesma forma, porque se metade da população é feminina, tem que ter essa representação no Congresso Nacional, no Parlamento. Se um percentual X da população é negra, tem que ter essa representação no Congresso. Senão, a gente só vai ter representação de oligarquia. E se só as oligarquias estão representadas, as coisas não se transformam, elas simplesmente se autorreproduzem. E a gente vai ficar com bandeiras muito modernas, com legislação moderna, mas que pode ser descumprida e que não tem sanção nenhuma a descumprir, porque vai vir a anistia geral e restrita para todas as violações. É uma vergonha, Mauro. E o dinheiro que isso tudo envolve, né, procurador Júlio, são quase 6 bilhões de reais, né, se a gente juntar o fundo eleitoral com o fundo partidário, é todo um dinheiro que para a resolução de tudo isso que a gente está falando e que não é usado para isso e também não se presta as devidas contas como deveria se prestar, né? Pois é, veja, a quantidade de dinheiro é imensa. E é uma anistia geral, né? Qualquer tipo de violação está perdoada. Não pode ter caixa 2, pode ter dinheiro que foi mal gasto, que foi desviado, ninguém nem sabe qual, ninguém vai nem apurar, porque se tem anistia geral, perde-se o sentido fazer um escrutínio mais profundo da prestação de contas de qualquer partido. Então, o Brasil é muito moderno na hora de votar e apurar o resultado, no mesmo dia a gente sabe quem foi eleito, mas é extremamente atrasado na questão da prestação de contas dos partidos, na transparência do uso dos recursos públicos para fazer as eleições. Como é que isso cai naqueles planos que o Brasil tem já um tempo de fazer parte da OCDE, que olha para tudo isso, olha para a nossa corrupção, olha o dever de casa nosso aqui que não é cumprido? Certamente a OCDE está observando tudo isso e está vendo que a gente está retrocedendo em termos de transparência, de combate à corrupção, de gestão de recursos públicos, né? Isso pode atrasar e pode comprometer. Isso vai nos mantendo no atraso, naquela armadilha de um país subdesenvolvido, né? Que nem vira um país totalmente miserável, porque tem muita riqueza, tem muita produção, mas também não é um país desenvolvido, porque também não distribui essa riqueza, não tem transparência, não tem política pública efetiva, o recurso público é apropriado por grupos organizados, e assim a gente continua sem ir para frente. Doutor Gouveia, o seu olhar sobre esse tema, a PEC em discussão, que pode entrar em discussão, que proíbe a aplicação de sanções a partidos políticos que não cumpriram ou não cumprem as cotas de sexo ou raça. Então, eu tenho que concordar plenamente com o doutor Júlio e lamentar profundamente, porque o país estava avançando em algumas áreas e, na verdade, agora a gente traz um cenário de dúvidas muito grandes em diversas áreas. Então, essa questão de uma anistia total, geral e restrita, ela é assustadora, porque ela perde, na verdade, ela tira toda a credibilidade de qualquer esforço que se faça. Na área da saúde, isso é fundamental. A gente tem procurado avançar bastante, o Instituto Ética Saúde tem feito seu trabalho com toda a cadeia de valor, mostrando a importância, inclusive, trazida agora com a nova lei de contratos e licitações, em que existe não é um privilégio, na verdade, um esforço grande para que as empresas, acima de determinado valor nas suas relações contratuais com o governo, tenham seu programa de integridade. Na verdade, a mensagem é levar que o programa de integridade deveria ser uma realidade para todos, né? Todo mundo deveria buscar, de fato, ética, compliance, isso como modo de vida, como modo de negócio, para você ter um ambiente cada vez mais sustentável, inclusive, onde os recursos são escassos, que é o lugar da saúde. E aí, Mauro, eu até queria só fazer uma pequena propaganda. Esse esforço ele não pode parar. A gente tem que fazer, sim, o nosso papel. O Instituto Ética Saúde vai fazer na semana que vem, que vai ser a Semana da Ética, a gente vai fazer uma série de eventos, e aí o destaque é para o seminário que vai ser o Ética Saúde Summit,
2023, o futuro da saúde. Qual o papel da ética e integridade nesse segmento? Vai ser na FGV, o projeto é conjunto com a FGV Ethics, o Roberto acompanha bastante, com a professora Lígia Maura, vai ser a tarde toda, todos aqui estão convidados, vai ser híbrido, tanto na FGV, no auditório, no Salão Nobre, desculpe, do 4º andar, e também transmitido pelo Zoom, e a inscrição pode ser feita pelo próprio site eticasaude.org.br. Tá? Ali nós teremos toda a cadeia de valor representada, o TCU vai estar lá também, a CGU, a Anvisa, a ANS, e vários dos atores aí das sociedades médicas, a AMB, o seu presidente vai estar, e vários outros da indústria, serviços, exatamente fazendo uma reflexão e olhando para o futuro, porque a gente não pode parar. A gente tem que fazer um esforço grande, sim, para tornar esse país um país sério, porque do jeito que está, é assustador. A Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial vai se inserir nessa proposta, nesse evento, para os debates? A CBDL é uma das apoiadoras, vai estar na primeira mesa redonda, junto com outros colegas da indústria e da área de serviços, hospitais e laboratórios, e nós realmente apoiamos iniciativas como essa do Instituto Ética Saúde, porque é a forma de você tentar deixar um legado de mudança comportamental. Isso é um processo que leva tempo, como a gente está vendo, mas é mais do que necessário e urgente. Doutora Roberta Bock, para a gente voltar a falar aqui sobre a PEC, a votação possível, né, em relação à proibição da aplicação de sanções a partidos políticos que não cumpriram ou não cumprem as cotas de sexo ou raça, está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, repercutindo aqui novamente, como destacou o procurador Liviano, é como se num passe de mágica não houvesse o dever de obediência à Constituição e à lei. É uma vergonha mesmo. Isso é uma vergonha, e pegando aqui o gancho da participação feminina, a todo momento, quando há uma chance de cortar alguma participação feminina, eles cortam. É impressionante como há uma mentalidade machista ainda, de ter a mulher distante desses cargos, dessas situações. Então, olha, os comediantes do nosso país, eles estão, assim, preocupados, porque eles não têm mais como fazer piada, porque a realidade está uma piada, né? Essa pauta é uma piada. E me deixa muito triste, me deixa envergonhada também, porque eles estão lá nos representando, eles deveriam nos representar. E como que eles estão representando, por exemplo, uma parcela enorme da população brasileira feminina, uma parcela de mulheres, como que eles estão pensando em representar essa parcela, cortando a participação, cortando o financiamento dessas mulheres? É a mesma coisa que matar essa participação. Vamos ficar só os homens, né? Então, isso é uma vergonha. Eles legislar por causa própria é um problema, tá? E a população precisa cobrar daqueles que eles votaram para que isso não aconteça. Que bom que adiaram, e tomara que não aconteça. 12h29 agora, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira no ar, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Rádio 365 por aqui, a sua rádio de todos os dias, nossa transmissão também pela Altivia, TV da internet e redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. O próximo tema agora... Doutor Carlos Eduardo Gouveia, olha, as mudanças recentes na tributação dos combustíveis e o debate de uma reforma no arcabouço fiscal proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nos posicionam em uma nova configuração para a cobrança e recolhimento de ICMS, PIS e COFINS. É o entendimento, é a opinião do presidente do Instituto Combustível Legal, Emerson Capaz, publicado num artigo no jornal Estado de São Paulo. Segundo Emerson Capaz, é necessário termos um sistema tributário moderno, simplificado e definitivo, com alíquotas únicas integradas entre União e Estados. A simplificação tributária é uma das bandeiras defendidas pelo ICL, o Instituto Combustível Legal, para mitigar práticas ilícitas de empresas não ortodoxas e recuperar cerca de 14 bilhões de reais sonegados por ano.
Vamos fazer uma relação aqui com a área da saúde, porque o Instituto Combustível Legal, Dr. Gouveia, defende a simplificação tributária para o setor de combustíveis com o estabelecimento do ICMS monofásico. Isso significa que o imposto será cobrado ou seria cobrado uma única vez sobre o produtor, sobre o importador, e não ao longo da cadeia, com o que isso é chamado substituição tributária. Isso também acontece com a saúde, também por meio da substituição tributária. Então, a gente consegue fazer uma relação entre uma coisa e outra, sim? Com certeza, Mauro. Na verdade, eu acho que a correlação maior é a necessidade de você fazer uma simplificação. Hoje, o sistema tributário brasileiro é extremamente complexo, ele é nefasto, eu diria. Muitas vezes você acaba tentando fazer algum tipo de arranjo através de isenções. Essas isenções, elas acabam se perpetuando. Vide o convênio 01 do ICMS, 01 de 99, que há vários anos tem sido renovado. E só para você ter uma ideia, hoje, se você abrisse mão, não renovasse mais esse convênio 01 de 99, a isenção que ele hoje, essa renúncia fiscal, na verdade, ela representaria um impacto de 3 vezes o valor se houvesse esse aumento. Ou seja, a gente não tem mais como viver. O setor da saúde, na sua origem, ele é um setor de essencialidade. Só o setor de dispositivos médicos, por exemplo, a gente fala de 17 mil empresas com empregos diretos aí na ordem de quase 160 mil trabalhadores e que geram uma riqueza no Brasil, em termos de consumo aparente, de 11 bilhões de dólares. E essa máquina, ela movimenta itens, a gente fala de mais de 500 mil itens de tecnologia médica. A gente brinca até, do primeiro respiro ao último suspiro você tem alguma coisa. E 70% disso vai para o SUS. Os outros 30% vão para os 50 milhões de brasileiros que têm planos privados. O impacto vai ser imediato se essa reforma tributária que está sendo agora discutida, ela não prever algum tipo de neutralidade fiscal para a área de saúde. E aí, quando a gente discute neutralidade, ela tem que ser na cadeia, é produto e serviço. A discussão, seja do IBS ou outros modelos de IVA, né, ou sobre bens e serviços, que é a provável tendência, é que ele simplifique, poucos impostos, a discussão se vai ser único ou dual, mas a gente tem que olhar como um todo. A área de serviços, por exemplo, ela hoje paga em média 9%. Em termos do valor que passa para o consumidor, para o paciente ali na ponta. A alíquota única, a princípio, seria de 26,9%. Você teria 17 pontos percentuais aí de crescimento. Como que a gente absorve isso? Então, o impacto de produto e de serviços ele pode ser tanto para o consumidor, paciente ali na ponta, como pode ser para o próprio Estado, através do SUS e das suas aí, ramificações. Então, esse ponto é importante e aqui eu digo que o setor é favorável à reforma tributária, ela é necessária, é importante que se simplifique, mas setores essenciais, na sua origem, na sua característica, como saúde e até educação, por exemplo, eles devem ter um olhar de neutralidade aí nesse impacto em termos de tributos. Essa é a nossa opinião. A tendência é que os congressistas acabem olhando da mesma forma. Na movimentação que a gente tem feito no Congresso, essa tem sido a percepção e a indicação de vários dos deputados e senadores que estão tratando do tema. E a gente espera que assim o seja, tá? Porque senão a questão vai ser importante. E aí o último recado, Mauro, que eu acho que é importante e ninguém está discutindo, é a reforma administrativa. Não adianta a gente só olhar a necessidade de aumentar a receita e ficar parado e esquecer da questão da despesa, né? O Estado precisa ser revisto. A gente tem muito desperdício, tem muita oportunidade de economia e otimização de recursos. A gente tem um grupo de servidores extremamente bem preparados que precisam entrar dentro de critérios de meritocracia. Então, menos discussão de nomeação política e muito mais por mérito, por capacidade, e aí enxugar o Estado dentro desse novo contexto. Então, é importante você ter esses dois aspectos. Simplificação na reforma tributária
e uma reforma administrativa urgente e necessária. Doutor Gouveia, pois é, a reforma tributária e reforma administrativa. Entra governo e sai governo e as coisas não andam. No caso da tributária, às vezes uma modificação aqui e ali, pontual, mas não se mexe naquilo que é mais importante, que é fundamental. Reforma administrativa, porque é preciso pensar no corte de gastos também, não só na questão das receitas, como o senhor destacou aqui. Doutora Roberta, pode fechar o seu áudio um instantinho? Doutora Roberta? Fecha o seu áudio um instantinho. Ela não ouve. Se alguém puder fechar o áudio da doutora Roberta, por gentileza, para a gente seguir aqui com o nosso raciocínio. Enfim, doutor Gouveia, reforma tributária, reforma administrativa. Será que temos ambiente agora, nesse início de legislatura, para isso? A gente agora volta para o início do programa. CPI aos montes, da Americanas, do MST, dos jogos lá, da manipulação de resultados dos jogos, da CPMI, dos atos de 8 de janeiro, um monte de coisa acontecendo, e isso vai acabar tomando conta das ações do legislativo ali para essas reformas que deveriam estar na ordem do dia. Seu áudio fechado. Eu diria que a reforma tributária estava, sim, na ordem do dia, e ela continua com um esforço muito grande. Existem vários grupos que têm trabalhado, o relator, o autor, o Aguinaldo Ribeiro, e eles têm trabalhado fortemente para exatamente movimentar essa discussão. A dúvida fica qual a influência que essas novas CPIs, ou CPMI, podem eventualmente fazer na mudança do vento dessa vontade política. Então, reforma tributária, sim, estava na ordem do dia, eu espero que continue. O setor privado todo tem se movimentado para apoiar, com ideias, sugestões, promover discussões em fóruns amplos, como tem que ser. Então, ela teria que caminhar. Espero que não seja influenciada negativamente ou que morra no meio do caminho por causa das outras discussões. A reforma administrativa, eu não vejo nem sombra dela, Mauro. Ninguém fala. Esqueceu-se do assunto. Doutor Roberto Dicilo, sua avaliação, o momento demanda simplificação, transparência tributária, vai ou não vai? Não vai, tá? Então, assim, detesto fazer previsão, mas eu comecei a trabalhar com direito tributário em 1992, então já são algumas décadas. Falava-se, e eu peguei ali, como estagiário ainda de direito, eu peguei vários casos que eram de compensação de tributos por causa de uma reforma tributária que tinha sido feita anteriormente, já um pouco logo depois da Constituição. Na verdade, era algo previsto até na Constituição. Mas, enfim, eu acho que o Carlos Eduardo colocou um ponto que é crucial, a reforma administrativa. Economizar, modo austeridade. Por que não? E por que esperar, inclusive, que venha uma determinação? Essa coisa infelizmente, não é só nossa, não é só do Brasil, muita gente vai por isso, então só segue a legalidade estrita. A legalidade estrita não precisa esperar por uma determinação de lei ou de Constituição, de decreto, para que um agente público economize. Para que um deputado ou deputada precisa de tanto assessor parlamentar? Para que os secretários? Para que eles precisam gastar tanto de verbas que são custeadas por nós? Sejam senadores, sejam deputados estaduais também. Para que isso? Então, assim, não atende o melhor interesse público. No final, termina sendo assim, um reflexo de uma grande confusão entre o que é o privado e o que é o público. Então, assim, pode-se esperar, assim, a reforma administrativa, que acho que também não vem, tá? Então, mas talvez até a pressão da sociedade civil em cima dessas pessoas que são eleitas, que são representantes do povo, eu acho que ela pode ter algum efeito mais eficaz do que ficar esperando aí uma ação do lado de lá do Congresso. Então, acho que talvez a sociedade civil, sim, tenha que se mobilizar e tomar uma iniciativa. Eu me lembro de uma situação, doutor Dicilo, quando o Emerson Capaz, presidente do ICL, o Instituto do Combustível Legal, defende o ICMS monofásico, ou seja,
não pela substituição tributária, mas ele incidindo ali no começo da cadeia de uma vez só. Isso me lembra quando foi criada a nota fiscal paulista, aqui pelo governo do estado de São Paulo, e que devolvia, já não é mais assim, no início devolvia 30% do ICMS pago para o consumidor, com aquele objetivo, entra um dinheirinho a mais no bolso de todos, isso ajuda a aquecer a economia, depois caiu para 20%, isso exclui aqueles produtos que têm essa modalidade da cobrança do ICMS por substituição tributária. Por exemplo, o combustível, que muita gente gasta com combustível, especialmente com medicamentos, né? Isso não tem devolução de dinheiro do ICMS em relação a esses produtos, né? Isso também era uma coisa que precisava ser revista. Sua avaliação, o que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que tem, em algumas questões que tem a ver com a tributação e com incentivos fiscais, na verdade, acho que foi uma boa ideia você falar sobre essa ideia da nota fiscal paulista, também da paulistana depois, e vários estados, né, copiaram, e na verdade acho que nem começou aqui. Mas, enfim, eu acho que criar incentivos para o bom exercício da cidadania é importante. O grande dilema é assim, a renúncia fiscal. Acho que o Carlos Eduardo colocou ali um ponto que esses convênios, eles terminam sendo reeditados, repactuados, para viabilizar, para que as pessoas possam, por exemplo, comprar medicamentos. E, assim, alguns medicamentos são essenciais, vida ou morte. Tá? Então, assim, eu acho que tem aí uma dificuldade, e assim, uma dificuldade, e não é apontar dedo para um ou para outro, é dificuldade na escolha. Né? Qual que é a melhor escolha entre criar um incentivo e diminuir a arrecadação e permitir saúde pública, ou saúde pública não, mas a saúde das pessoas, que eventualmente vai ter um impacto na saúde pública. Tá? Então, assim, você tira a pessoa da fila do SUS, por exemplo, porque ela está se tratando de uma forma adequada, porque ela pode comprar o remédio, ou então o remédio é dado pelo sistema de saúde pública, eventualmente. Tá? Então, assim, essa questão é uma questão que é muito difícil. Tá? Então, eu acho que criar incentivos, ótimo. Por outro lado, a arrecadação ela é necessária. Agora, tudo morre na praia se a gente não tiver redução, como a gente faz na nossa própria casa, de custos. Tá? Então, assim, enquanto não se tiver essa consciência de que a arrecadação ela vai estar sempre correndo atrás de um custo que é super alto, porque algumas pessoas são irresponsáveis e elas são eleitas para serem responsáveis, então a gente precisa, talvez, assim, mais realmente focar na mobilização para que agentes públicos não gastem demais. Sim. Doutor Júlio, seu entendimento, um momento que demanda simplificação e transparência tributária. Olha, Mauro, é fundamental uma reforma tributária. Não adianta a gente pretender reformar tudo de uma vez, porque aí trava tudo no Congresso. Essa reforma proposta pelo Bernard Api, está integrando o governo agora, está assessorando o Congresso nessa discussão, parece uma reforma bem amadurecida, que tem um grande mérito em relação ao ICMS, que é você ter a cobrança agora apenas no final. Né? Não tem mais estado de origem, estado de destino. Você só vai cobrar no destino, o que acaba, de uma vez por todas, com a guerra fiscal entre estados. E que é também essa guerra fiscal é um grande elemento de distorção da economia, porque, veja, uma empresa, quando ela quer abrir um centro de distribuição, ela tem que escolher qual o melhor lugar para ela. Qual que é o melhor lugar se não tivesse imposto, ou se o imposto não for uma questão importante? É onde for melhor para a logística, onde ela vai ter mais eficiência de transportes para tirar da indústria, entregar para o consumidor, para os varejistas. Quando você tem guerra fiscal, isso distorce as decisões empresariais. Ela vai colocar isso no Estado que está dando maior benefício fiscal. Além disso, isso é uma transferência, além de toda essa complicação de substituição tributária, empresas que se creditam e que têm depois que conseguir o reconhecimento desses créditos para fazer compensação, você também tem uma transferência de renda do consumidor, do Estado, que efetivamente onde o produto está consumindo, que é o imposto sobre consumo, ele poderia financiar as despesas públicas daquele Estado onde o consumidor reside.
você está transferindo renda do consumidor final para o estado de origem, né? E essa é a grande discussão dos estados mais periféricos em relação ao estado como São Paulo, que é um grande, né, produtor brasileiro, talvez então, você tem, na verdade, uma transferência de renda do consumidor do Amazonas, de Pernambuco, para o estado de São Paulo, através de ICMS. Seria interessante que esse recurso ficasse lá. E essa simplificação, além de reduzir custos de transação das empresas, simplificar os seus departamentos tributários, permite uma maior transparência e tem, quem sabe, uma redução de alíquotas no médio e longo prazo, à medida que você vai podendo cobrar de maneira mais simples e justa todo mundo, todos os produtos, menos renúncias. Seria muito interessante se a gente não precisasse fazer renúncia fiscal para o setor da saúde e cobrasse uma alíquota de 4%, 5%, 6%, 7%. A gente, quando vê lá nos Estados Unidos, o IVA lá do consumo está nessa faixa, entre 4% e 7%, dependendo do estado onde o produto está sendo consumido. Então, eu acho que seria uma simplificação gigantesca. Agora, não vejo ainda, né, apesar de estar tendo muita discussão no Congresso, como o doutor Carlos Eduardo pontuou, não vejo assim, uma base do governo bem constituída, um consenso sobre a matéria constituído, construído. Vai dar trabalho fazer isso, né? Precisa de PEC, o quórum é alto. Parece que o presidente da Câmara simpatiza com a reforma proposta pelo Bernard Api. Acho que ele é o principal cabo eleitoral dessa proposta dentro do Congresso, está sendo o presidente da Câmara, não é nem a liderança do governo. Mas é um esforço que merece ser feito. Essa simplificação pode gerar uma quantia imensa de recursos mais bem investidos na sociedade. Sobre a reforma administrativa, eu acho que ela realmente sumiu do radar, não está no horizonte, mas tem uma coisa que está acontecendo, que é a digitalização de tudo. O governo está sendo mais eficiente. Nessa época de teto de gastos, uma pena que ele foi destruído, eu acho que o teto de gastos era bom. Houve uma retenção de concursos públicos muito grande, né? O governo não podia repor toda a mão de obra que ia se aposentando por força do teto de gastos que fazia essa contenção de despesa de pessoal. E isso gerou um esforço de digitalização, de governo digital muito grande. Então, cada vez mais isso vai aumentar a produtividade do setor público. Eu acho que esse é um caminho para reduzir custo, né? Eu acho que a gente não precisa repor toda a força, toda a mão de obra que está sendo, enfim, está vagando por conta de aposentadorias, e o governo pode fazer mais com menos pessoas. 12h48, programa Gente que Fala segue por aqui, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, OTV, a TV da internet e redes sociais. Doutora Roberta Bock, a Polícia Federal determinou por precaução que Tiago Brenan seja algemado nos pés e também nas mãos. Segundo a diretora do DHPP de São Paulo, Ivalda Aleixo, o uso de algemas no caso de Tiago Brenan está mais do que justificado. Ele é extremamente agressivo, se diz lutador de jiu-jitsu ou seja lá o que for, nas palavras dela. Ele pode ser agressivo com os policiais porque ele parece não temer nada e nem ninguém. A delegada afirmou que Brenan não deve estar acreditando que está preso, tamanho senso de impunidade que ele tem devido aos crimes cometidos por tantos anos. Olha, a Polícia Federal já embarcou, né, na madrugada de hoje lá para os Emirados Árabes para buscá-lo, né? Os policiais devem chegar em Dubai agora às 15h, depois vão para Abu Dhabi, onde o Tiago Brenan está preso. A questão é a seguinte: acusado de estupro, agressão, um agressor de mulheres, né? Cárcere privado, ameaça, está preso lá desde o dia 17 de abril. O que esperar disso tudo agora com a chegada dele preso ao Brasil? Olha, que bom que teve essa iniciativa de algemá-lo, de tomar os devidos cuidados, porque ele parece que não tem limites, né? Ele parece que está além da legislação na cabeça dele. Ele acha que pode tudo, porque tem um poder financeiro, porque tem influências. Então, é o absurdo do absurdo. Ele tem que ser preso, ele tem que ser julgado por tudo que ele fez, e ele provavelmente
tenha aí alguma pena por tudo que ele fez. Então, isso é um exemplo claro de impunidade, que fica um tempo fora, que tem dinheiro, que sai, que volta. Que bom que ele vai voltar nessa condição, preso, algemado, e vai ser julgado. É assim que tem que ser, a legislação sendo cumprida. Eu espero que não tenhamos surpresas e que tudo corra de acordo com a justiça do nosso país. É o mínimo que nós esperamos para casos tão desagradáveis e tão terríveis com a população feminina, com as mulheres que mais uma vez sofrem, né? Escandalosamente. Doutor Dicilo, o que esperar da chegada de Tiago Brenan ao Brasil, extraditado, algemado nos pés, algemado nas mãos, o agressor de mulheres, acusado de estupro? Eu acho que esperar é de uma parcela de pessoas que têm alguma influência de gritos. Tá? Então, por que gritos? Porque ele disse, quando ele estava para ser preso a primeira vez, que ele foi preso e foi libertado, que ele denunciaria pessoas do alto escalão ali do então governo federal. Então, eu imagino que essas pessoas não estão muito felizes com essa decisão de prisão e extradição dele para o Brasil, para ele pagar pelos crimes que ele cometeu aqui, crimes bárbaros, inclusive. Então, acho que, assim como a gente vê aí movimentação política para jogar cortina de fumaça em questões relativas, antes eram as joias, agora CPMI de 8 de janeiro, que, na verdade, está saindo um pouco pela culatra, porque a ideia é que ela fosse uma própria cortina de fumaça, que ela termina não sendo mais. Então, eu acho que deve ter aí alguma movimentação para falar sobre direitos humanos, né? Justamente a turma que fala que direitos humanos é uma bobagem, vai falar sobre direitos humanos, como estou falando agora também do ex-ministro da Justiça que está preso ali, e querem que ele seja libertado, porque afinal, enfim, existe toda uma narrativa por trás dessa história. Pessoal, 8 minutos para 1 da tarde, eu vou passar aqui já rapidamente para o próximo tema, porque o tempo está correndo e a gente precisa falar sobre o prefeito de Araucária, no Paraná, Hissan Hussein, 65 anos de idade, que se casou com uma adolescente de 16 neste mês e, na sequência, promoveu a sogra para ser secretária de Cultura e Turismo lá do município de Araucária. O prefeito é um empresário milionário, já foi alvo da CPI do narcotráfico na Câmara dos Deputados no ano 2000, chegou a ser preso preventivamente a pedido da CPI durante as investigações. O relatório final daquela comissão apontou que o prefeito Hissan, como chefe de um esquema de extorsão, tráfico de drogas, furtos, roubos e desmanche de carros que envolvia policiais e delegados do Paraná. Bom, muita repercussão em cima disso. As exonerações foram feitas, né, da mãe e da tia, da mulher dele, né, da primeira-dama, digamos assim, do município lá. O tema aqui é nepotismo, doutor Júlio. Vamos falar rapidamente com todos aqui para a gente repercutir. Esse é um caso assim, típico de uma pessoa que se coloca acima do bem e do mal, acima da sociedade, uma pessoa extremamente poderosa, rica, que acha que até hoje nunca foi preso, assim, de maneira definitiva, cumprindo uma pena, então acha que pode tudo. E se não tivesse tido essa repercussão, a sogra estaria lá, a tia da esposa estaria lá, e só houve essa demissão por conta da exposição pública que houve, né? Que mostra a importância do controle social, do controle da imprensa sobre a atuação dos governantes. Lamentável todo esse episódio. Seu entendimento, doutor Dicilo? Bom, acho que a questão da impunidade, realmente, eu concordo com o doutor Júlio, acho que essa sensação, ela é uma sensação sempre falsa, e talvez o que ele não contasse é que, bom, primeiro a gente tem redes sociais, a gente tem um acesso à informação hoje em dia muito rápido, e esse é o tipo de questão que choca, não pelo fato só de ele ter casado com uma adolescente, mas pelo nepotismo mesmo, de colocar aí parentes da esposa, enfim, parentes dele de uma forma, né, não direta, recebendo recursos públicos.
Eu acho que, no final, né, a digitalização, né, das informações, né, o que veio com a revolução da internet, permite que o cidadão se mostre indignada, né, e promova esse tipo de responsabilização. Doutora Roberta Bock. Olha, é mais um caso de indignação hoje na nossa pauta, né? E eu fico imaginando aqui como foi a eleição desse prefeito, né? Como será que as pessoas votaram nele, o que é que viram nele? E agora, depois que ele ficou empoderado, né? Ele se acha o dono de tudo e pode tudo. Que bom que nesse ponto nós tivemos a informação ali na hora, nas redes sociais, e a reportagem foi em cima, a imprensa foi em cima. Que bom, porque senão ninguém saberia, e ele continuaria lá, no gueto dele, com as pessoas ali assinando embaixo disso, né? Doutor Gouveia, seu olhar sobre esse tema. Eu concordo com os meus colegas, é lamentável, porém é uma realidade. O Brasil é isso. Na verdade, esse tipo de situação é encontrada nos vários rincões do país. E, às vezes, não precisa nem ir muito longe, basta olhar os tribunais de contas dos estados, né, doutor Júlio? Que aí tem familiares de tantos e tantos políticos nossos e de forma super clara. Então, de novo, cadê a meritocracia? Cadê o preparo? Cadê os anos de estudo? Cadê aquilo que deveria ser o mínimo esperado? A gente não vê. Basta ser casado com um fulano ou ciclano e pronto, já é guinado para um posto de destaque e, infelizmente, com uma responsabilidade enorme e com um poder totalmente inadequado, talvez, para aquela pessoa. Faltando 3 minutos para 1h da tarde, a gente vai colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, parceria nossa sempre com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Nosso agradecimento, em nome de toda a equipe, ao Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador de contas perante o TCU, associado do Movimento do Ministério Público Democrático, doutora Roberta Bock, professora, neuroeducadora, supervisora de ensino do Estado de São Paulo, doutor Roberto Dicilo, advogado empresarial, e o doutor Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a nossa apoiadora deste Gente do MPD que Fala. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você ouvinte, você espectador do outro lado, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência agora aqui da Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, vem o Lucas Neto apresentando o programa O Melhor para a Melhor Idade. A gente volta amanhã a partir do meio-dia pela Rádio 365, pela UTV, também pelas redes sociais. Bom programa aí, Lucas, uma boa tarde para todo mundo, um abraço, a gente se fala amanhã a partir do meio-dia. Tchau, tchau.